Estou com a extensão aqui comigo. Eu estou com a extensão comigo do quarto, só para eu fazer o negócio. Agora sim. Para quem não está aqui, conseguir ver depois. Formalmente, boa noite. Espero que quem passou pela jornada do final de semana esteja bem. Vi gente chegando aqui que eu não tinha visto no final de semana. A Aline chegando, que bom, Aline. Feliz você estar aqui. Contente de ver o povo firme e forte aí no final de semana e aqui também. E quem estava fora voltando. E sei também, isso aqui está sendo gravado, sei que também tem pessoas assistindo isso gravado. À medida que a gente faz as nossas reflexões, assuntos vão surgindo. E é natural que seja assim. E é bom que nesses dias todos, nessas semanas, a gente tenha a oportunidade de falar sobre cada um desses assuntos, talvez não com a profundidade que a gente poderia falar a respeito deles, mas ao menos com algum tipo de informação para que a gente possa instigar que a gente saiba mais sobre eles. Eu vou aqui só pedir licença para ativar o mudo em algumas pessoas, só para não concorrer, porque aqui já está concorrendo comigo os mestres cachorrinhos gritando, que vocês vão escutar. Aí vocês vão ficar escutando a minha voz e a voz dos mestres cachorrinhos. Às vezes os outros eu silenciei. E, de novo, o que a gente falou ontem também, é para a gente ter um momento de partilha. A gente vai ver qual é a periodicidade nesses 40 e poucos dias, porque outra vez eu sei que existem gatilhos e, eventualmente, a gente quer conversar um pouco e é bacana que a gente tenha esse espaço para falar, para escutar e para trocar. Algumas pessoas falam, e mesmo as que silenciam, muitas vezes terminam se resolvendo. A gente faz isso, né? A gente às vezes se resolve na fala do outro. Então é um processo que eu quero realmente nutrir para que a gente faça aí outras vezes e ninguém acabe com um gatilho silenciado dentro de si. A gente participar de um grupo de apoio e daí acabar com uma coisa maior dentro do começo não é a ideia. A ideia é que esse grupo de apoio realmente favoreça para que a gente se sinta mais leve, mais expandido por dentro, tenha mais espaço interior para acomodar tudo isso que a vida traz para a gente, às vezes sem nenhum tipo de presságio ou preparação, como a gente muito tem falado. Dentro desses assuntos surgiu o tópico da eutanásia. O tópico da eutanásia é um tópico super sensível, cada um aqui eu tenho certeza que de alguma forma a gente se conecta com o Vale da Rainha, então vocês têm algum apreço por mestre animal, e eu tenho, Leila chegando, e eu tenho certeza que cada um de nós já passou pela passagem de algum ente querido mestre animal, ou então já passou pela passagem desse ente querido de alguém, caso não tenha sido diretamente com a gente, mas a gente já foi impactado pela passagem do mestre animal. Algumas vezes eles vão naturalmente, outras vezes eles vão com essa passagem comprada, como ontem a Ariel falou, e eu achei curioso o jeito que ela colocou, essa comprar a passagem. Eu tive que comprar a passagem para ele ir. E colocou uma certa leveza na fala, uma leveza que o assunto não tem, mas trouxe essa leveza na fala que fez a gente relaxar um pouquinho. Então, quando ele vai naturalmente, a gente já lida com o luto. Carla, querida, a gente já lida com o luto do que aquele ser partindo é para nós. E sempre é muito devastador,
Porque o mestre animal, ao contrário dos seres humanos, o mestre animal não machuca a gente. O ser humano, a gente tem várias referências. A gente acreditava, não acreditou mais, ou a vida andou, a pessoa foi embora, ou qualquer coisa. O mestre animal, a partir da hora que existe uma ligação, ele fica com a gente até o final. E isso que é tão devastador, porque a gente está deixando ir uma pessoa, vamos colocar entre aspas, uma pessoa que nunca machucou a gente, que nunca vai machucar a gente, e que por mais que a gente tenha amado, parece que o amor nunca foi o suficiente para amar aquele ser por aquele tempo que ele passou com a gente. Parece que sempre falta amar, parece que sempre a gente quer amar um pouco mais. E aí, além disso tudo, já tem isso que é devastador, a perda deles, a perda, de novo, com cuidado para usar essa palavra, mas por um efeito pedagógico, que a gente falar assim, por vezes, esse mestre animal precisa ir com a tal da passagem comprada. E nós nos vemos em uma situação de absoluta confusão, no sentido de que a gente não quer que ele sofra, mas pelo amor da deusa, eu não quero tomar essa decisão. Como que eu vou tomar a decisão de encaminhar alguém que eu amo? E será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que se eu esperasse mais um dia, a graça ia descer e ele ia ser curado, ou então ele ia naturalmente? Porque, afinal de contas, eu não quero mandar embora quem eu amo. Ainda mais porque parece que, de alguma forma, eu estou matando aquele ser. É algo que eu estou interferindo. Então, tudo isso vira uma confusão que absolutamente não ajuda no momento onde a gente está sofrendo tanto. Porque a gente já está sofrendo a perda daquele ser. E muitas vezes, como a gente já tem abordado aqui em outras frentes ou em outros assuntos, muitas vezes toda essa confusão e esse desconforto é, de novo, eu não quero tomar decisão. Não é assim? Quem já se viu nesse momento, talvez se relacione com essas palavras. Eu não quero tomar essa decisão. Me poupe de tomar essa decisão por você. Além de toda a dor de perder você, eu ainda vou ter que tomar essa decisão por você. É muito. Ou seja, pelo amor da deusa, vá. Acontece que, por vezes, sim, eles vão de fato embora, e por vezes a decisão de fato é nossa. E aí, qual é o critério usado para definir algo que a gente não quer fazer em primeiro lugar? Porque é difícil que a gente chegue numa situação como essa e a gente esteja resolvido no sentido, aqui pelo menos cada vez que acontece, cada vez é um drama diferente. E a gente precisa parar, respirar, prestar atenção, lembrar o propósito e esquecer da gente. Porque a gente mesmo já está sentindo a dor. Eu não sei quem acompanha, no começo do ano, a gente fez 2 resgates, foi meio seguidinho. Parecia que eles tinham alguma ligação espiritual. Foi o Davizinho, vocês lembram dele com a mãozinha para dentro? E ele foi com o irmãozinho dele, irmãozinho que ele conheceu aqui, um na lata de lixo, o outro no... E foi devastador, devastador. Outros processos também são. E tudo que eu sempre procuro lembrar para mim é o que eu já falei em outros assuntos, já falei hoje aqui, não é sobre nós. Então, primeiro de tudo, ou seja, realmente existe condição daquela vida se deter ali naquele ser? Com toda a honra e dignidade dela? E isso também abre para uma reflexão paralela, que é, a gente como ser humano, a gente, por exemplo, a gente diz que hoje em dia se vive muito mais do que já se viveu. É uma colocação que a medicina apresentou para nós. Porém, como nós temos vivido? Porque muitas vezes nós temos vivido comprometendo a dignidade dessa vida. A vida sempre é preciosa, só que lá para trás existia algum critério. Por exemplo, se a pessoa se tornasse desonrada, como por exemplo no caso dos samurais, dos kshatriyas samurais, dos guerreiros samurais, eles tiravam a própria vida. E aquilo não era um suicídio. Era uma interrupção da vida por ela ter sido desonrada. Eu não estou falando isso aqui, estimulando de alguma forma qualquer pensamento suicida ou qualquer tipo de justificativa para o suicídio. Confio, outra vez, que a gente tem a maturidade para tratar desses assuntos nessa profundidade, sem que a gente seja enganado pelas nossas fraquezas. Vou colocar nessa palavra, essas fraquezas de repente olhar o tamanho da luta e falar, posso jogar os dados, embaralhar de novo para voltar? Não, ou seja, é aqui, vamos seguir até o final. Então existia um pensamento de quando a vida consegue estar ali para ser vivida. E hoje, sem dúvida nenhuma, eu, até pela experiência do meu pai, eu vi meu pai com um respirador, eu vi meu pai com uma sonda, eu vi meu pai como... Ou seja, agora eu vi meu pai na tomada. Essa era a verdade. E se faltasse a luz, eu não teria mais visto meu pai.
ele estava pela tomada. Com seres humanos, a gente já tem decisões assim para tomar, mas a gente ainda coloca num peso menor, porque o ser humano está envolvido na decisão. Ou seja, em alguns países onde isso já é permitido, o ser humano assina. Agora, outra vez, no caso do mestre animal, é a gente que está assinando por outro ser. E isso causa um desconforto tremendo, porque é a nossa decisão sobre a vida de um outro ser. E não só a vida de um outro ser qualquer, mas um ser que representa muito para nós. E que só a perda, só o pensamento dele não estar, já é absolutamente doloroso. E com esse souvenir que a vida coloca, fica ainda mais pesaroso. Agora, a questão toda é: existe forma de manter essa vida com dignidade? E dignidade significa sem que sofra a ponto de, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que continuaram com o mestre animal vivo e tinham que fazer a própria movimentação dos rins para aquele mestre animal conseguir ir ao banheiro. É uma opção, sem dúvida nenhuma, que a gente está tomando por aquele ser. Agora, do mesmo jeito que a gente se coloca nesse lugar de falar como que eu posso tomar a decisão de encaminhá-lo, por que a gente não faz a mesma pergunta: como é que eu vou tomar a decisão de mantê-lo nessas condições? Ou seja, quando é que a gente envolve esse ser? E aí vem toda uma questão também que é a comunicação. E se fala algumas vezes até de forma esotérica a respeito dessa comunicação com o mestre animal. E o que eu quero colocar sempre a ênfase nessa comunicação com eles é a mesma comunicação que a gente tem com as crianças. As crianças, elas não falam de todo jeito coisas que a gente entende. Muitas vezes elas sussurram, muitas vezes elas gesticulam. A Miriam tá de dobradinha, ela estava na live que eu vi. Não sei quem mais estava de dobradinha. Às vezes elas gesticulam, às vezes elas emitem sons. E a gente aprende na convivência a entender o que aquilo significa para nós. Com o mestre animal, ele também vai, de alguma maneira, comunicar para nós quando para ele já é a hora. E quando a gente consegue ouvir, fica mais tranquilo para nós. Existem algumas vezes que, mesmo assim, eles não querem ir. Por exemplo, no mestre de grande porte, no bovino, quando eles são amados e vistos, a satisfação que eles têm, quem já esteve no santuário sabe do que eu estou dizendo, a plenitude que eles se apresentam é algo que eles se apegam muito mais à vida. E é muito difícil para eles essa passagem de um lugar protegido de pessoas que os amaram. Sem dúvida nenhuma. Ainda assim, nada disso tira quando a lei, a vida, chama que é hora de ir. Então, eu sempre peço e sempre invoco para que nessas atitudes nossas, a gente coloque o outro em primeiro lugar. Eu vejo isso como um primeiro passo na vida. Se a gente está disposto ao serviço, a gente precisa ver o que o outro pensa, o que o outro quer, e não o capricho do outro, não a vaidade do outro, especialmente para ser humano. Esse daqui é mais dificinho, porque, ou seja, o serviço para o mestre animal é até fácil, porque você sabe que ele é puro. Agora, para o ser humano, aí às vezes a pessoa vem querendo colocar a gente numa posição de submissão, como a gente já falou das mulheres, por exemplo, no caso das mulheres, desse feminino que foi tão subjugado ao longo de milênios. Então, o ponto é a gente colocar o outro primeiro, porque a decisão de fato não é nossa, mas a gente tem a confiança daquele ser para tomar essa decisão. E essa confiança, ela não pode ser manchada. E para ela não ser manchada, esse ser precisa participar. Ainda que a gente fale sim no mundo, no nosso coração, a gente precisa entender que o ser também falou sim. E que se ele não está convencido disso, cabe a nós, como tutores, educar aquele ser no processo de morte dele, principalmente quando existe o apego. Enquanto a gente tomar as decisões só porque elas são boas para nós, ou porque nós justificamos não tomá-las, porque na verdade a gente não tem aquele poder de decisão, quando na verdade a gente não tomar aquela decisão, a gente já está tomando outra. E muitas vezes tomando outra que aquele ser não quer tomar. E levando em conta que a vida de um mestre animal, em certas situações, é diferente da vida de um ser humano. Porque, outra vez, o ser humano sabe que ele não pode arrancar o ponto. Ou você já vira um ser humano com um abajur na cabeça? Não, às vezes a gente ceda o ser humano quando ele está muito fora de si. Ou seja, existe uma conversa que é mais intelectual,
que o mestre animal, no desejo dele de viver, ele vai querer arrancar os pontos, ele vai querer arrancar o que tiver aberto nele, ele vai querer eventualmente andar depois de uma cirurgia, ele vai eventualmente se machucar e sofrer mais depois de um cuidado ou de um tratamento médico. E quando a gente coloca isso como uma característica e não algo que é mais ou menos, porque cada um de nós tem uma manifestação, então seria como dizer, quem tem cabelo comprido é mais ou menos do que quem tem cabelo curto, quem tem olho azul é mais ou menos de quem tem cabelo castanho, quando é uma característica, vocês concordam? Então é uma característica deles que eles não tenham um processo de intelectualização que faça uma comunicação como a gente está fazendo aqui. Agora, ainda assim existe comunicação e ainda assim eles são autênticos e puros e individuais na manifestação deles. E essa manifestação precisa ser respeitada. Isso torna a decisão mais fácil? Absolutamente, a decisão continua sendo difícil, mas a gente resolve de uma maneira diferente. Porque pensem bem, qual seria a gente dizer, eu não vou tomar essa decisão da eutanásia? E aquele ser definha e grita de dor, e ele está sedado na morfina, e ele não come mais, e ele não vai mais ao banheiro, e ele está gritando de dor, e ele... Não, mas eu não quero tomar a decisão da eutanásia. Agora, será que isso não é um pouco, e nessa minha confiança da maturidade das nossas partilhas, será que isso não é um pouco até covarde nosso? Porque a gente não está tomando uma decisão que ali é desconfortável, mas essa outra decisão que a gente tomou por consequência tornou o desconforto para ele e não para nós. Faz sentido? E eu coloco esse desconforto nele, no ser que eu digo que amo tanto e por isso que eu não tomo a decisão. Então, na verdade, eu coloco a minha inteligência justificando, outra vez, com cuidado, com amor, mas também com brutalidade, a minha covardia. Porque eu vou até onde está confortável para mim. Quando fica confortável ou desconfortável, nesse caso, para ele, então não, daí já é problema dele. Porque é o karma dele, porque todo mundo precisa passar por isso, pelo que quer que seja. Agora, outra vez, alto lá, a gente está como tutor deles, muitas vezes. E por que tutor? Porque a gente não vive num mundo livre, onde eles podem andar por qualquer parte. Se eles pudessem andar por qualquer parte, se eles pudessem fazer o que quer que seja, de repente, eles, no topo de uma dor terrível, eles se jogariam de cima de uma ponte. De repente, eles fariam isso. Agora, o fato é que nós estamos cuidando deles. E a gente precisa ter a maturidade para realmente fazer isso. E isso envolve a vida que acontece depois que eles nascem e a vida que acontece também depois que eles morrem. A gente proteger e guardar esse momento para que ele seja o melhor possível. E não algo que seja traumático, não algo que seja desesperador, não algo que seja para nós também um movimento de culpa. Porque muitas vezes eu já escutei, não tomei a decisão da eutanásia e vi sofrendo e vi morrer e vi gritando e eu poderia ter evitado. Toda decisão desse calibre vai gerar em nós algum tipo de impacto muito forte. Agora a gente precisa sempre entender que o fato da gente não decidir por aquilo faz com que a gente decida por algo outro, que geralmente esse algo outro, quem vai ficar com o ônus é aquele que a gente diz que ama. E isso, outra vez, não é justo no amor que a gente sente a gente fazer. A gente não está falando da eutanásia simplesmente porque a gente não quer cuidar. Isso também precisa estar claro no nosso coração. Porque eu tenho certeza que cada um aqui iria até o fim do mundo para cuidar como fosse possível daquele ser que está à frente. Então, o caso não é que eu estou fazendo eutanásia porque eu estou com preguiça de cuidar. Não é isso. É porque não existem meios de cuidar daquela situação. E qualquer movimento paliativo causa mais sofrimento do que libertação, do que amor, do que algo que vale a pena para aquele ser viver se ele concorda com aquele. Quando a vida de novo se esvai, a gente teve um caso, o Vitor e eu, a gente recebeu uma denúncia de um mestre bezerro que estava caído. E a gente foi até lá. Eu não sei como o sujeito conseguiu fazer aquilo. A gente vê cada coisa aqui que eu não sei como ser humano, como a gente tem tanta criatividade, como não usa a criatividade para fazer uma coisa melhor do que a gente tem feito. O sujeito colocou os bovinos, esses mestres bovinos, numa parte da casa que tinha uma escada perto, e só sei que o sujeito caiu da escada e bateu no concreto e se quebrou. E uma das histórias, assim, mas são coisas que a gente diz, como que o sujeito faz uma coisa dessa? Outro dia a gente viu uns mestres cavalos caindo na piscina também, ou seja, mas por favor, ou seja, né, é uma falta de criatividade ou falta de bom senso que a gente precisa olhar com um olhar crítico
para que a gente não reproduza padrões assim em outros tipos de ambientes. O fato é que, quando a gente chegou, e aí acolhendo aquele ser, e beijando aquele ser, e pedindo perdão para aquele ser, porque é quase natural, quando a gente está perto deles, a conversa não começa com bom dia, boa tarde, como você está? É perdão, já sai daí, perdão. Porque você vê a situação de existência deles, e é nesse lugar que vem o bom dia, perdão. E esse ser, então, sentindo que conseguia receber aquele amor por fim, se detém. E as injeções que geralmente são aplicadas, esse sedativo para que eles durmam, não fazia efeito sobre ele. E a injeção para ele ir embora não fazia efeito. E eu lembro que o veterinário falou que ele dobrou o que ele geralmente colocava. Agora, nesse caso, existe da mesma forma que a gente faz o encaminhamento espiritual aqui, a gente também pensar que eles também têm espírito. E que eles também, de alguma maneira, estão em processo aqui, muito mais evoluídos que a gente, ou seja, por todos os exemplos que eles dão de fraternidade, de amor incondicional, de perdão, mas que estão no processo deles. E se a gente puder amparar esse processo também no espiritual, isso é uma bênção para eles. Então, nesse caso, que ele não queria ir, mas não existia como ficar. Ainda mais, eu não lembro aonde era a fratura que ele tinha, mas não tinha nem como pensar, e ele já era pesado também, ele não era mais ou menos um bezerro de 30 quilos, como a gente tem um Govinda que conseguiu ser recuperado aqui, mas não era o caso dele. Então, a gente também poder passar isso para eles, a gente chegou no mestre cavalo uma vez, que estava também com o intestino já para fora, quando a gente virou, a gente viu, tem casos e casos e casos. E aí, o que a gente pode fazer? Dar um mínimo de tranquilidade no momento de passagem. Isso a gente precisa pensar não só para o ser humano, mas também para o mestre animal. Não adianta a gente amar na hora da glória, e quando a glória sai pela porta, a gente acaba dando a nossa pior versão para o ser que a gente mais ama, e para o ser que mais amou a gente no lugar mais elevado e puro que a gente conhece, amor na Terra, que é o amor deles, é assim. E naquela hora, então, se colocar para fora da sala um pouco e perguntar o que aquele ser precisa de oração, o que aquele ser precisa para ficar calmo, o que aquele ser precisa para ir em paz, o que aquele ser precisa para, de alguma forma, ele receber a retribuição de todo o amor que ele deu para nós. E não transformar de novo a passagem dele, ainda que seja com essa passagem comprada de novo, como a Ariel trouxe ontem, em um momento que seja um trauma para ele e para nós. Porque se é traumático para nós também, eles, principalmente eles, a gente, ser humano, a gente não pega tanto vibração, eles pegam. Eles pegam muito a vibração, se está nervoso, se está alto, se está muito eloquente, eles pegam tudo isso e perturba de algum jeito. Então, o maior serviço que a gente pode fazer é olhar para o outro e não olhar para nós, o tempo inteiro transformar como se a vida toda estivesse acontecendo por nossa causa. E não algo que a gente está aqui para, de algum jeito, assessorar o outro ou acompanhar o outro na jornada. Essas decisões são difíceis, de novo, são difíceis, mas elas são mais difíceis se a gente só se leva em conta na equação. Ou seja, quanto mais difícil essa decisão é, mais é porque só eu estou sendo levada em conta, e não o outro que está passando por aquele processo. Vocês concordam com isso? Ou seja, porque está difícil para mim, porque é difícil para eu tomar decisão, porque é difícil eu desapegar, porque é difícil eu vê-lo passando por isso, e muitas pessoas nem ficam do lado, e tudo bem, teve também uma experiência aqui que mudou minha vida, foi com a Irena, que eu já comentei com vocês, foi aquela mestra égua que apanhou bastante. E aquela foi a primeira eutanásia que eu acompanhei. E eu lembro que eu saí de lá. E naquele momento, ela deixou isso para mim muito claro no meu espírito, que não era sobre mim. E ela me deu isso num presente tão bonito que eu nunca mais deixei ninguém em passagem sozinho. Quem tiver em passagem, eu fico. Posso estar esgoelando, depois eu trato na terapia. Agora, naquela hora, não sou eu importante. E ela deu isso para mim, ela me deixou ver isso, assim como outros me deram e deram para nós também, porque, ou seja, o Vitor impactado de um jeito, eu de outro, deram para nós essa ciência que eles são espíritos, e que eles são maiores, e que eles precisam ser vistos, assim como a gente é maior também do que essa carne, do que esse osso, e que eles precisam ser vistos e contemplados nisso. Então, eu noto que a decisão, quanto mais difícil ela é, mais esse ego está sendo levado em conta. Porque, afinal de contas, eu não quero tomar decisão, eu não quero matar o meu amigo, porque daí já se usa palavras muito fortes, já sai dentro de um contexto onde a gente pode ser mais leve dentro dos fatos.
E tudo isso vai agravando, 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 até a hora que a eutanásia é difícil para a gente e não para ele. E a gente não pode esquecer que aquele ser está perdendo, principalmente no mundo de hoje, onde eles são invisíveis, eles estão perdendo toda a noção de universo bom que eles conhecem. E em vez da gente prepará-los para a passagem, o que a gente faz é deixá-los preocupados, inclusive algumas vezes prejudicando essa travessia e essa jornada deles. Então, se tiver muito difícil a tomada da decisão, e eu acho importante a gente falar que a eutanásia, sim, às vezes acontece, que a eutanásia é a gente que gosta de mestre animal, que convive com eles, em algum momento isso vai bater a nossa porta. E é importante que a gente fale principalmente desses assuntos que são tabus, desses assuntos que são indigestos, desses assuntos, não para que o outro dê a resposta, eu não estou aqui aspirando dar resposta para vocês, mas eu estou aspirando que a gente, através desse tipo de partilha, a gente pelo menos consiga desenvolver o assunto na nossa cabeça, porque o que eu vejo muitas vezes é que quando fica muito grande dentro, não tem mais espaço. Então chegou o assunto da eutanásia, eu não consigo nem lidar com isso, eu não quero falar sobre isso, eu não quero, não quero. E o ser está lá sofrendo do lado. E a vida está acontecendo pedindo para a gente um outro posicionamento e a gente não está à disposição desse serviço para aquele ser, porque outra vez, eu me dou muita importância. O professor Hermógenes tem um poema tão bonito, chama E Se, depois eu lembro de colocar no grupo. Se eu esquecer, alguém me cobra no grupo, chama E Se, e ele fala, no meio do poema, que ele realiza a falsa importância que ele se dá. E que se ele tivesse chegado no fim da existência, sem ter aprendido, sem ter se humildado, sem ter percebido um mistério maior, ele teria desperdiçado o tempo e o espaço de Deus. E aquele poema me atravessa num grau. E eu sinto que é isso, essa falsa importância que eu me dou, que eu acabo perdendo o tempo do divino, transformando tudo ao meu redor para mim. Quando, na verdade, tudo ao meu redor está solicitando que eu saia de mim. Que eu saia desse meu perímetro egóico, onde as coisas são eu, mim, meu. E é onde, de fato, eu consigo atender as necessidades do mundo, outra vez, com todas as imperfeições de cada um, como um veículo de algo que precisa ser feito ali. E, algumas vezes, o veículo vai ser exigido em lugares que a gente não gosta. Eu já citei isso aqui quando são os resgatados, ninguém aqui, os voluntários, tem voluntário aqui também, ninguém gosta de limpar sangue de ferida aberta. Ninguém gosta de tirar pulso, aquele mestre cavalo que chegou com o osso da cabeça para fora. Ninguém gostava de ir lá e ficar e tentar acalmá-lo, porque ele, imagina, daí o sujeito ainda para tentar ajudar, a coisa jogou gasolina e tocou fogo na cabeça dele. Sabe? Ninguém gosta de estar lá. Agora, o fato é que o serviço solicita a gente aonde a gente não gosta. E a eutanásia também é parte do que a gente não gosta. E muitas vezes o que a gente é solicitado para fazer. Às vezes, num processo de passagem, o pai, o companheiro, a filha, cada um, não precisa ser necessariamente um mestre animal, vai exigir da gente que a gente faça coisas que a gente não quer fazer. Alguém aqui quer fazer limpeza intestinal da pessoa que está ao lado? Alguém aqui quer ficar ao lado quando a pessoa está vomitando? Alguém aqui quer ficar ao lado, ter que limpar o bumbum da outra pessoa se ela tiver diarreia? Alguém aqui em sã consciência quer fazer isso? Não. Mas algumas vezes é o que a gente precisa fazer. E dentro desse contexto todo de não é o que eu quero, mas às vezes é o que eu sou solicitado, existe também a eutanásia. E a eutanásia a gente sempre olhar, daí sim olhar para si, pera, eu estou entrando nessa conversa porque eu estou com preguiça de cuidar, porque geralmente quem chega num grau de conflito desse, não está no conflito porque tem preguiça de cuidar. Porque se fosse isso, não estava nem pensando, está pensando só em si e acabou. Então já existe em si essa consciência de que não se está fazendo isso por uma fuga. Ele está considerando isso como um único caminho apresentado na medicina, dentro de todas as limitações que essa medicina tem para esses seres hoje. Porque ainda são poucos os que cuidam deles. Então, se a gente está falando de um programa de castração, tudo bem. Aí, então, existe um pouco de desenvolvimento, existe um pouco de apoio, existe algum orçamento. Agora, dependendo do que a gente está falando, de doenças que a gente esteja falando, não existe. Não existe. Daí a gente vai acabar batendo ou convivendo com aquele ser definhando ao nosso lado, em sofrimento profundo, quando a gente defende que não está fazendo aquilo com ele justamente para que ele viva, quando na verdade isso vira uma codependência e uma fraqueza nossa por não assumir algo que a vida está solicitando de nós. Porque a gente se colocou como responsável daquele ser.
Ou alguém duvida disso? Alguém se coloca de alguma outra forma? A gente se responsabilizou por aquele ser de alguma forma. Ou a gente não comprou comida, ou a gente não colocou água, a gente não viu se estava com frio, a gente não viu se precisava de remédio. A gente se responsabilizou até ali, mas na hora que ficou difícil, não, a decisão é dele. Mas espera aí, você decidiu o que ele ia comer, você decidiu quando ia comer, você decidiu onde ia dormir, você decidiu tudo dentro de uma liberdade vigiada que eles têm, porque afinal de contas nós somos tutores deles. Quisera que não fosse assim, mas infelizmente tem sido assim. E a gente precisa simplesmente assumir essa responsabilidade, e essa responsabilidade algumas vezes também se desdobra no momento de passagem. Então, eu estou aqui só fechando alguns microfones de novo. Então, a gente pensar nisso como um momento de responsabilidade que a gente não tem como fugir. E saber, entender que as nossas intenções não têm a ver com deixar aquele ser à deriva porque nós estávamos com preguiça, então vamos tomar uma outra decisão. Não é isso. Existe uma boa intenção por trás e uma dura decisão que o serviço solicita de nós. Outra vez, o serviço, sinto que ele precisa, assim como a vida inteira, na verdade, a vida toda precisa parar de ser romantizada. Eu acredito que seja por causa dos romances que a gente põe na cabeça, mesmo quando a gente fala de mestre, a gente fala, eu queria tanto encontrar o meu mestre. Tá perto de um mestre é uma coisa insuportável, ou seja, é tipo, sabe, o teu caminho, ou seja, é aqui, não desvia, não desvia. Não... Mas a gente romantiza, o mestre é tão incrível, vai descer a graça, mas o mestre vai te exigir, a gente vai precisar fazer esforço. Só que, de novo, parece que é um romance contínuo, é como se a gente vivesse um estado de infantilidade, onde as coisas elas caem dentro de um cenário imaginário. E a vida real ela exige para nós lugares de desconforto, o serviço nesses espaços onde nós não queremos, mas devemos. Decisões que a gente precisa crescer para tomar. Crescer, ou seja, ser maior para tomar, maior que a gente. Então, eu não digo aqui a eutanásia é caso para todo mundo, todo mestre animal que está. Não. Alguns deles tendo a conversa, o Vitor tinha uma ligação muito forte aqui com o mestre Cavalo, chamado Juramidã. E eles tinham um trato entre eles, que o Juramidã nunca ia cair no pasto e nunca ia ficar abandonado no pasto, porque é difícil quando eles caem no pasto. Para mover, eles são pesados, são grandes, e não é uma coisa que você coloca numa maca e põe dentro de uma ambulância, é um pouco mais complicado. E resulta que o mestre Juramidã caiu lá para baixo. E o Vitor estava na cidade, não sei o que ele estava fazendo, quando eu liguei para ele para falar, quando ele chegou na porteira, esse mestre Cavalo que não estava conseguindo nem tirar a cabeça do chão, ele levantou. Eles têm, a coisa do olfato para eles é incrível. Levantou e já só a cabeça do chão. O Vitor conseguiu puxá-lo para o quarto dele, para a baia dele. Esse mestre Cavalo ainda ficou de um dia para o outro, do outro dia. Eu e o Vitor, a gente conversou aqui, que ele estava realmente esperando esse espaço de falar, vá. E quando o Vitor fez isso com ele, quando o Vitor se apresentou para ele inteiro, íntegro, mesmo sofrendo esse distanciamento de um amigo, foi ele falar lá embaixo com ele, mas eu acho que a distância deve ser de 20 metros, quem conhece aqui. Falou na baia, no tempo que ele levou para subir, chegar na cozinha para falar para mim que tinha tido a conversa derradeira com ele, a gente já escutou um barulho que nós dois entendemos que ele tinha ido. E foi assim, a gente desceu e ele tinha ido. Então, por vezes, a gente precisa fazer esse encaminhamento espiritual, e parte desse encaminhamento espiritual é também a gente falar, eu vou ficar bem. Só que é difícil a gente convencer que vai ficar bem se a gente está simplesmente totalmente desequilibrado na presença daquele ser. Porque eles sentem a nossa vibração. Então, gente, entender, o serviço, outra vez, não é... Viver não é romântico. A gente pode também romantizar uma relação. Na idade que a gente tem, eu tenho certeza aqui que a gente já saiu do romance da relação. E quando vai morar junto, ou seja, é vida real. E é fazer a coisa funcionar todos os dias. Mas não existe um romantismo que simplesmente acontece, a graça cai e as relações florescem. Existe um esforço diário para continuar, para resolver, para falar, para calar. E isso tudo acontece, ou seja, saindo da romantização, isso tudo acontece, essa luta, esse esforço para a gente fazer o que é certo, também no serviço, também na eutanásia, também quando a gente está amparando um ente querido doente ao nosso lado. Porque, outra vez e de novo, quem quer socorrer alguém sangrando, vomitando, defecando, quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer isso. Só que muitas vezes é o que precisa ser feito.
E se a gente, nesse momento, falar eu não quero, é como se a gente bradasse para esse universo tão lindo e tão bonito, que a gente não está pronto. E eu vejo como uma bela de uma grande de uma injustiça a gente falar esse não tô pronto, não tô pronta, num instante planetário, onde tanto é exigido de nós, de cada um de nós, para que o mundo seja melhor. Você imagina agora, cada um de nós, se a gente decidir abandonar as convicções, os ideais, convicções é uma palavra que eu não gosto tanto, mas os ideais que a gente carrega. Porque eles dão muito trabalho, porque eles estão causando inimizade, porque eu estou perdendo umas amizades, porque se a gente resolve abandonar isso, como que vai ser esse mundo aqui, daqui uma semana? Não estou falando nem da próxima geração. Como que vai ficar? Então, eu acho uma injustiça que a gente hoje grite, brade, responda para esse universo quando ele solicita da gente que a gente não está pronto. Porque a gente já teve a oportunidade de estar pronto e agora é só uma decisão. Se está na nossa frente, o que quer que seja, a gente está pronto. E a gente precisa confiar nisso. A decisão é outra coisa. Pronto, a gente já está. Como que a gente sabe? Porque apareceu na vida. A gente pode dizer que não está pronto, a gente pode dizer que não era cedo, ou era tarde, ou era pouco dinheiro, muito tempo, pouca idade, muito velho. A gente pode fazer o que for. Mas o fato é que quando aparece na nossa vida, aquele portal já se abriu. E a questão é, agora o portal está aberto, eu decido passar pelo portal ou não? E geralmente quando a gente decide não passar, embora a gente fale que aquilo é algo que a gente decidiu, o universo fez uma conjuntura cósmica gigante para que quando a gente passasse por aquele portal, outros seres fossem beneficiados. E quando a gente fala não, aqueles seres ficam esperando. E aqueles seres esperando de uma decisão que a gente fala que é pessoal, que na verdade a gente tomou por imaturidade, termina refletindo aonde? Num karma ruim para nós, aonde a gente não consegue simplesmente receber a graça porque a gente não está pronto. Porque quem não recebe esse lugar duro também não vai receber a graça suave, bela, quase próxima, idealizada como romantismo. Porque a verdade é que é só cara e coroa, a moeda é a mesma. E a gente falar sim para a vida é falar sim para a vida na totalidade. Alguém consegue falar sim para a vida só pela metade? Não consegue. Isso é inclusive o que acontece quando a gente é ferido, porque a gente quer falar sim para a vida só no lugar onde a vida não machuca a gente. Sem que a gente perceba, a gente colocou uma coraça e aí nem o que é bom chega. Alguém já viveu isso? Tentou se defender do que é ruim, colocou a armadura e daí percebeu que a armadura também estava defendendo do quê? Do bom. Então, o que a vida pede de nós é coragem, exatamente. Teve um grande escritor que já deixou isso também escrito. Então, gente, outra vez, é difícil? É difícil. Mas eu vejo que viver em propósito, viver a nossa verdade, viver o que a gente acredita, viver as coisas que o espírito da gente pede, isso tudo também é muito difícil. E se alguma coisa, dentro de tudo que eu não sei, que eu sempre pondero, é que é sempre mais difícil viver uma vida que não seja minha do que viver a minha vida. Ou seja, se eu simplesmente coloco, bom, eu não vou ter essa dificuldade na minha vida aqui, porque, por exemplo, você quer mudar de emprego. Mudar de emprego é uma dificuldade lascada, você quer sair do sistema. É uma dificuldade que, Deus me livre, é uma dificuldade. Daí você resolve ficar no sistema. É mais difícil você viver mentindo para você ou você viver enfrentando os problemas que tem o teu nome e CPF no registro cósmico dos seres que estão manifestos. Então, se a gente puder viver os nossos problemas, se a gente puder viver o que se apresenta na nossa vida, eu acredito que é como se a gente estivesse assinando, dizendo sim, isso é meu, e não fugindo de uma responsabilidade, outra vez, por covardia, outras vezes por qualquer razão que a gente invente para nós. Esse enfrentamento, esse ir através das coisas, tanto na visão quanto no caminho, parecem ser boas opções para o espírito, não para o ego. O ego fica bem desconfortável, mas para o espírito, ir através. Então, se a eutanásia que está na tua vida hoje, vá através disso. E lembra sempre, não é só sobre você. O outro está te ensinando. Agora, se você transformar isso sobre você, o outro lá não teve nenhum serviço para ele. E a gente poder ser maduro o suficiente para aceitar o que a vida traz
e entender toda a conjuntura que ela fez para aquele momento favorecer cada um dos seres. A gente favorecer o outro com a proteção, no caso da eutanásia, que a gente oferece. E o outro favorecer a gente, permitindo essa decisão para que a gente cresça na nossa responsabilidade. Quando a gente tem 8 anos, a gente pode ser pai? Não. A inteligência divina fez de um jeito tão bonito que a gente amadurece. A gente vai amadurecendo. A gente não tem filho com 4 anos de idade. A gente tem filho com... A gente vai tendo isso, ou seja, aos poucos, criando uma maturidade, que sempre parece pequena quando um filho ou uma criança se apresenta. Para então poder... Então, pressupõe-se que no momento que se está cuidando de um ser, se tem a maturidade e a responsabilidade para isso. E quando esse ser solicita dessa maturidade e dessa responsabilidade, e a gente não tem, porque a gente se defende no que é nosso só, ou seja, no meu medo, na minha insegurança, na minha confusão, no meu apego, eu simplesmente estou dizendo que verdadeiramente eu não estou pronta para cuidar de outro ser. E quando, na verdade, se outra vez, se está manifesto, já estamos prontos. Agora, e a decisão? Que a gente precisa decidir isso. Decidir enfrentar, decidir se esforçar, decidir estar de pé, decidir lutar. E isso tudo não vem quando a vida está com sol a pino, muitas vezes. Mas em alguns momentos de dificuldade. E aí a gente convivendo com a dificuldade, a gente vai criando uma musculatura interior de enfrentamento. Então, tá bom, é essa dificuldade agora, é decidir pela eutanásia, é viver isso, é segurar a pata de quem eu amo, eu vou segurar a pata de quem eu amo. Mas eu não vou me acovardar para que aquele ser sofra simplesmente porque eu não quero tomar a decisão. E porque eu sei que a decisão vem baseada na minha bondade e no meu amor pelo ser. E não porque outra vez eu não quero cuidar daquele ser. Eu acredito que coragem, honra, dignidade, serviço, compaixão, eu acredito que essas palavras, e muito além das palavras, o significado delas deviam ser mantras para que a gente se lembre todos os dias. Para não perder na jornada da vida. A Célia de querida está aqui. Para não perder na jornada da vida o que a gente veio buscar. Porque a dignidade, o amor, tudo isso que a gente veio buscar está se apresentando muitas vezes não numa oportunidade de amor, mas numa oportunidade de transformar o que quer que seja em amor. E a oportunidade da coragem, muitas vezes, vem numa oportunidade que está ali, à nossa frente, como algo que dá imenso medo. Esse enfrentamento pode surgir justamente naquela oportunidade que é o momento onde a gente se sente intimidado. A vida não dá para nós pronta. Já existe uma parábola assim, né, que se dá semente, né? Dão sementes para nós, mas não dão a árvore feita para a gente ir lá e colher o fruto. Então, talvez tudo isso esteja, de novo, numa conjuntura cósmica, favorecendo o ser que está ali e favorecendo também a gente. Eu aqui, nessa retórica, eu absolutamente desconsidero que pudesse ser uma opção, isso tudo, ou seja, a eutanásia, por simplesmente a gente não querer cuidar. Eu entendo que aqui nesse grupo não existe essa opção. Mas eu entendo que muitas vezes existe a opção de não eutanasiar, porque na verdade não se quer tomar essa opção. Não se quer tomar essa decisão. Como se a não tomada dela não implicasse algo até pior na vida daquele ser e também na nossa vida. Porque quando a gente vai se acovardando, quando a gente vai se diminuindo, quando a gente vai fugindo, quando a gente vai se fechando, a vida não pode prosperar. Eu, outra vez, de todas as eutanásias que aqui foram realizadas, e com toda a dor de cada uma delas, e com toda a lágrima, e com cada lágrima, com tudo isso, ainda assim, no meu coração, eu tenho claro de que era o que precisava ser feito. E eu só peço que, nas decisões de vocês, quando isso, de novo, a gente vive e a gente ama Mestre Animal, então em algum momento isso vai se apresentar para nós, ou na vida de alguém muito perto, que a gente se lembre sempre que é sobre o outro, e que aquilo também é um convite que aquele ser está fazendo para nós,
para que a gente brade para o universo que de fato a gente cresceu, que de fato a gente é responsável, que de fato a gente pode tomar uma decisão que é difícil para nós, mas que coloca a gente num outro lugar dentro do serviço que a gente se propõe, justamente porque a gente não está levando em conta a nossa dificuldade, mas a dificuldade do outro. Quem está com a câmera aberta, quem já passou por eutanásia aqui? Olha só. E eu tenho certeza que cada uma de vocês viveu intensamente o momento. Tenho certeza que cada uma de vocês intensamente. Eu desejo de verdade, ali, o pessoal comentando, exato. Eu desejo de verdade, principalmente para quem faz resgate em rua, resgate do pequeno porte, a Célia também comentando, que tenha um coração em paz e que faça sempre motivado pela boa intenção. É a boa intenção que favorece. Aqui a gente já fala, a gente tem as boas intenções pavimentam a estrada para o inferno. E no Oriente, tudo que se diz é justamente o contrário, que é a boa intenção que salva a gente do inferno. Porque às vezes a gente faz coisas que alguém pode falar, olha o que fez, mas qual foi a tua intenção? Então sempre procura isso, a tua intenção qual é? A tua intenção quando você não quer fazer, olha só quanta gente com contato direto com a eutanásia. Quanta gente. Então, às vezes, a gente olha para aquilo e diz, eu não quero fazer. Tá bom, você não quer fazer por você ou por ele? Pelo ser que está à tua frente. E, geralmente, quando fica muito dramático, é sobre nós de novo. E quando é pelo outro, a gente encontra forças. Quando é pelo outro, a gente encontra sabedoria. Quando é pelo outro, a gente encontra uma paz interior para poder encaminhar dentro de uma relativa tranquilidade. Um momento tão difícil. E se por um acaso aconteceu para você, em algum momento, essa eutanásia e ela não se resolveu no seu coração, que você tenha essa tranquilidade de olhar para trás e saber que aquilo lá, naquele momento, era o melhor que poderia ter acontecido, da forma, com a maturidade que você tinha, mas que daqui para frente pode ser diferente. Eu vejo que as coisas que acontecem, vocês devem ter essa impressão também, ou seja, mexam, né, ou seja, não... eu noto que nada do que acontece nesse mundo é só para um ser. A partir da hora que existe um encontro, está acontecendo para todo mundo que está envolvido. Então, a eutanásia pode ser dele, mas ele também está favorecendo a gente, ele também está sendo responsável por algo que está acontecendo na nossa vida. Essa decisão, esse crescimento, esse lugar tão altruísta que a gente põe a nossa dor no bolso para olhar para o outro e falar, é o melhor para você, eu não concordo, eu não quero, eu não escolheria, mas eu estou aqui do teu lado. E aí é a hora de novo que não dá para acontecer só de um lado. Acontece para cada um que está envolvido com a situação. E eu realmente acredito que o que a gente pode fazer é colocar o outro na frente. Colocar o outro com reverência perto de nós. E não simplesmente usar o outro para favorecer e cristalizar mais ainda esse eu, mim, meu. Então, na minha opinião, porque o meu mestre cachorro não vai passar por isso. Porque eu não quero tomar essa decisão. Então, é sempre, de novo, esse núcleo que não se expande. E a vida parece que ganha um brilho diferente justamente quando ela se expande para fora de eu, mim, meu. Tomara que isso de alguma forma faça sentido para vocês e de verdade, outra vez, tudo isso, por mais que a gente faça partilha, não torna um momento fácil. Mas ainda assim, parece que favorece uma musculatura interna para que a gente possa lidar com isso. Depois eu deixo no grupo, teve no final do ano uma passagem, a mestra Bumi, que foi uma mestra vaquinha que a gente resgatou caída, e também justamente a passagem do Davi, a gente fez ao vivo, porque era um desejo meu de colocar isso realmente, vamos falar a respeito disso. Porque eu noto que até mesmo em trabalhos de santuários, não é sempre que eu vejo comunicados a respeito da passagem de mestres animais. E eu tenho certeza que as passagens acontecem, porque algumas vezes questionam para a gente, nossa, mas tem muita passagem. Como que não vai ter passagem? A gente está resgatando a pecuária de leite. Essas infelizes, inocentes que estão aí fazendo qualquer coisa. A gente fala, nossa, como é que não vai ter passagem? Vem com a bacia quebrada, vem com a cara quebrada, e vem com não sei... Como que vai conseguir? Eu lembro de... A Bumi, ela tinha quebrou de uma tal forma que o veterinário falou para a gente, isso baseado em exame,
que quando a gente tentava levantar ela, a gente estava arriscando, como as pontas estavam muito separadas, a gente tentando levantar, aquelas pontas uma hora iam furar o intestino dela, iam furar os órgãos, e aquilo ia dar uma hemorragia interna. E aí, óbvio, a gente podia tentar levantá-la, agora para que a gente ia tentar levantá-la se aquele osso nunca ia calcificar? E além de que a gente ainda podia matá-la com dor e sofrimento, justamente tentando colocar para ela que ela estava protegida nesse lugar. Aí resta o quê? Eutanásia. E quem quer fazer eutanásia? Ninguém quer fazer eutanásia. Agora é o que precisa ser feito? Então, de novo, sem romance, vamos fazer o que precisa ser feito. E outra vez, isso não torna nada mais fácil, mas resolve no nosso coração. Outra vez, não ficou fácil, a decisão não ficou fácil, viver aquilo não ficou fácil, mas ficou resolvido. E eu verdadeiramente acredito que a gente precisa estar andando um pouquinho mais resolvido em cima dessa terra, para poder ir além dela. Eu vou deixar, então, esses vídeos depois no grupo, para cada um aqui, cada uma aqui, e vou estar aberto. De novo, a gente vai ver no final de semana qual é o momento que a gente arma uma partilha, e se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, colocar, eu estou aqui receptiva, de novo, para que a gente possa, são muitos gatilhos, eu sei, para que a gente possa se acolher e navegar nessas profundezas em união. É fácil a gente estar no raso. No raso a gente não discorda, no raso a gente não precisa nem pensar. Só que o raso também não está mais satisfazendo a gente. A gente está aqui justamente porque a gente quer mergulhar no fundo. E para mergulhar no fundo, às vezes, é desconfortável, mas é bonito. Deixo minha gratidão. E seguimos aqui. Eu estou aqui ontem, não sei quem estava presente, não, teve gente que não estava. A Elis Regina conseguiu quebrar o tripé. Daí agora, cada vez que eu me movo, eu tenho que segurar aqui. E o que eu queria fazer era só isso, só para agradecer vocês, né? Estava segurando o tripé. Ontem a gente começou a fazer alguns mantras para as mães divinas. Amanhã eu vou falar do Japamala. Algumas pessoas perguntaram, querendo saber um pouquinho mais. Só não quis colocar os dois assuntos juntos, porque eu achei que a gente ia deixar ou muito longo, ou então eu ia tentar resumir um assunto ou outro. E também achei que nenhum dos assuntos merecia a gente cortar pela metade, já que a gente já não faz estudos profundos aqui. A gente começou a fazer mantra para as mães divinas. Esse daqui ele acaba tomando um pouco mais de tempo. Quando a gente fez o Namah Shivaya, basicamente o Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, 108 vezes. Vai, segundo. Esse daqui, a gente canta 3 mães divinas em uma única conta. Então, acaba ficando um pouco mais longo a repetição dos mantras. Eu encorajo cada um de nós, cada uma de nós, a mesmo assim, ficar, mesmo que seja um pouco mais longo, ficar em silêncio, ou ficar repetindo, ou ficar... O ato da oração, existe um poder secreto, misterioso na oração, que não é só por quem a gente faz. E aqui, especificamente hoje, sim, a gente sempre reza quem está em passagem, mas especialmente a gente rezar hoje a passagem de quem foi eutanasiado. E rezar também os tutores para que tenham paz no coração, para que não haja aquele momento de desconforto, porque a pessoa já está sofrendo a partida de quem tanto ama. Para que a gente ainda vai sofrer a decisão que tomou pela partida do outro? Então, a gente poder rezar também para que esses tutores tenham um pouco de paz. A oração, outra vez, ela é um poder tão misterioso que, ainda que a gente não entenda, esse tutor, essa tutora, essas facetas que podem ser da gente mesmo, hoje, com a vibração do mantra, com a vibração desse campo, a gente poder, de alguma maneira, causar uma sensação de alívio nessas pessoas. E para os seres que foram eutanasiados, que eles possam entender. E para esses seres que foram eutanasiados e que de alguma forma ficou algum tipo de preocupação com o tutor, porque o tutor não estava bem, que eles possam receber um suspiro de paz também no coração deles para seguir. Porque a ideia da vida é para frente. A vida não se detém. A gente vê isso em toda manifestação, não se detém. Você não detém fruta madura no pé. Você não detém um rio, você não detém uma correnteza, a gente não detém, a vida corre, a vida avança. E tentar segurar essa vida é uma forma de sofrer. É uma forma de sofrer. Então, quanto mais a gente puder favorecer que a vida corra e que a gente não seja obstáculo para ela correr, melhor vai ser a condição espiritual, mental, psicológica da gente. E é isso que a gente quer oferecer hoje, a intenção especialmente é para isso, para esses mestres animais eutanasiados
e também para os tutores desses mestres animais, para que tenham paz no coração. Só pegar um comentário da Ana aqui, só para não perder o... Aqui, achei. Tem uma amiga que passou uma mensagem agora dizendo que sua gatinha foi atropelada perto do sítio. Gatinha não viveu. Então, aqui é a oração para a mestra gatinha que acabou de fazer a passagem. E para todos, de novo, esses seres que estão conectados a nós. Importante quando a gente fala dos seres conectados a nós, tem os seres que estão ligados por consciência e alguns outros de forma indireta, como, por exemplo, os seres que a gente convive na casa do amigo, na casa da amiga, e também fazer com que a gente, de alguma maneira, está ligado, com fios invisíveis, mas a gente está ligado, e que essas vibrações cheguem até lá, cheguem até eles. Outra vez, o mantra, ele acaba tomando um pouco mais de tempo hoje, nada que seja até meia-noite, 2 da manhã, nada disso, mas ele é um pouco mais longo do que a gente já fez, e outra vez eu recomendo quem não estiver entoando o mantra, mas que sinta a vibração desse mantra e procurar colocar a respiração no mesmo ritmo, já que esse ritmo de respiração casa também com os ciclos. Lembrar que hoje a gente está em véspera de pico de lua cheia. Tem algumas civilizações que dizem que esse é um momento, civilizações que passaram pela Terra e que se adiantaram pelo caminho, como, por exemplo, a gente fala de alguns extraterrestres, para quem tem esse estudo, ou acredita nesse estudo, ou que mesmo que não acredite, mas que tenha informação, que eles lançam para a lua cheia os ensinamentos. E que essa lua cheia reflete, e ela vai alterando todos os ânimos daqui. É uma época também que a gente, como mulher, a gente fica... A Ana Paula comentando que estuda, a gente fica um pouquinho mais sensível nessa lua cheia, e as nossas orações também, elas terminam sendo mais intensas. Elas conseguem reverberar mais, e os seres estão mais sensíveis de maneira geral. Então, um ser que está fazendo a passagem hoje, ligado à Terra, mesmo que esteja em travessia, passou pela Terra e está em travessia para algum outro plano, ele sente isso de uma maneira mais efetiva hoje, nesse pico, véspera de pico de lua cheia. E a gente também entender nisso como amanhã a gente vai estar diferente, como o nosso corpo, de repente, nessa época vai inchar, porque está alterando as marés. E a gente, com esse tanto de água no corpo, também vai ser alterado. Especialmente a gente, mulher, feminino, já regido pela lua, que já é uma encrenca, a gente muda a cada 7 dias. E agora, ainda com uma lua cheia chegando, essa maré alta chegando, então também é comum a gente sentir. E a gente encara isso como parte da nossa manifestação e parte dessa beleza. E hoje, especialmente, aproveitar essa lua cheia para mandar isso para essa lua, para que ela distribua para toda essa esfera, para todos os seres conectados aqui. Graças, gente. Pedir para a gente fechar os olhos. Deixar nossa coluna ereta. Respirar profundo e sereno. E trazer essa força de lua cheia para dentro de nós. Essa força dessa lua que faz prosperar colheitas, que muda o fluxo energético da manifestação, que fertiliza a terra, que move as águas e as emoções, tornando os seres mais sensíveis. Pedir que essa lua, essa mãe lua, tome conta dos filhos, especialmente os filhos em passagem, e especialmente quem ficou enquanto esses filhos são encaminhados em travessia. Para que os seres desse lado do véu e do outro lado do véu estejam amparados. Que essa grande mãe sussurre sabedoria. Que essa grande mãe faça fluir essas emoções, para que se chorem as dores que necessitam ainda ser choradas. Para que se emocionem a vida que necessita ser emocionada. Para que haja uma sensibilização dos seres. E assim, perdões, eu te amo, perdões individuais,
autocompaixão, empatia, compaixão pelo outro. Todas as emoções, especialmente as que derivam do amor, o amor como sentimento, e as emoções pertinentes a esse único sentimento, que é essa grande mãe lua, favoreça esse fluxo, favoreça todo esse caminhar, toda essa travessia. E assim, sem que por vezes se possa compreender, ainda assim se possa sentir, e que especialmente à luz dessa lua cheia, sentir nos baste. Om. 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 Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. 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 Sarasvati Mahalakshmi
Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha.
Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi
Durga Devi Namaha, Sarasvati Mahalakshmi, 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 Durga Devi Namaha. Sentindo as vibrações do mantra. Mantendo a coluna ereta. Os olhos fechados. Sente a vibração no mantra no teu coração. Como se o sopro de mães divinas expandisse em teu coração. Vasculhasse em teu peito. Para que qualquer culpa, desânimo, para que qualquer raiva, qualquer pesar pudesse ser levado para o centro da terra, abandonando o teu coração, para que essas mães divinas possam usar o teu mesmo coração no amparo dos filhos dessas mães divinas, que são cada um dos nossos irmãos. E limpando o teu coração, essas mães divinas favorecem o amor para os filhos delas próprias, através de cada um. Portanto, que essa graça, essa bênção venha. Venham as graças, venham as bênçãos. Para a purificação do coração de cada servidor, de cada instrumento, de cada veículo. Para que elas possam usar cada um desses corações para reverberar o amor incondicional, o perdão, os chamados para o serviço, o fim do sofrimento, a purificação da angústia, das mágoas, para que tudo isso possa ser irradiado através do coração.
para seres que ficaram nesse lado da margem do rio da vida, e para seres que estão no outro lado da margem do rio da vida, e para seres que estão transicionando entre as margens do rio da vida. Estejam esses seres chegando ou partindo. Com os olhos fechados, imagina que o nosso campo é um círculo. Cada uma de nós forma um elo nesse círculo. E que atrás de nós, um círculo, outro de mães divinas. E à nossa frente, os filhos em necessidade dessas mães divinas atrás de nós. O peito aberto, reverberando. Dessas mães divinas para cada um de nós e através de cada um de nós para a maior quantidade de seres que possamos alcançar. E elas cantam: com o poder das ervas te curo, com o poder das águas te limpo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, resolvendo tudo. Respirando profundamente e realizando que estamos em um campo e somos gratos por esse campo. A todos os seres que mantêm o campo, minha gratidão. A cada um de vocês nessa jornada, sustentando o campo para outros seres. Minha também gratidão. Namastê. Que lindo, gente. Espero que o coraçãozinho de vocês tenha aquecido. Tem um momento do mantra. Ah, vi a Leila aparecendo aqui também, estava com a câmera fechada, eu acho. Tem um momento do mantra. A Juliana fala isso. A Juliana, ela tem um estudo de mantra muito bonito. Outro dia ela estava aqui, não sei se ela está hoje. E ela diz que em determinado momento, a ideia toda é que o mantra cante a gente. E não a gente cante o mantra. E dessa forma, ou seja, o mantra entoando a gente, ele chama a gente de volta para casa. E aí é um lugar que quando a gente termina, a gente tem essa sensação de paz, de ter chegado, de estar presente, de poder ser usado como veículo, de ter deixado as nossas dores, os nossos dramas, de conseguir enxergar a vida maior que nós e alcançar outro. Não porque a gente tem essa força, mas porque a força se faz através de nós. E essa força é só essa potência espiritual que precisa dos veículos aqui na Terra, porque eu vejo veículos em cada um de vocês. Muita gratidão. Descansem, fiquem bem e sintam essas vibrações e reverberem essas vibrações. Graças e até amanhã. Um beijo.